Evangelho de João 1:12. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao nome do Senhor. Estou sabendo aí que várias pessoas estão em confraternizações hoje. Que Deus abençoe. Final de ano é assim mesmo. Que Deus seja louvado. Diz o texto bíblico: veio para o que era seu e os teus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu gostaria de, mais uma vez, considerando que nós temos crentes novos na igreja e alguns que estão começando a amadurecer agora, eram criancinhas, e as pessoas que nos acompanham em casa, eu gostaria de fazer uma meditação apropriada, considerando a data, sobre o verdadeiro Natal. Natal quer dizer nascimento. A Bíblia tem uma mensagem muito clara a respeito do significado do nascimento de Jesus. Mas os homens, eles pegaram a festa e deram a ela um novo significado. O nascimento de Jesus, ele está sendo motivo de controvérsia há séculos. Sobre não o lugar onde Jesus nasceu, isso é consenso. Ele nasceu em Belém, em uma manjedoura. Não de quem seriam seus pais, todos concordam que é Maria e José. O problema é que a data é motivo de debates. Nos últimos séculos, muito tem se falado sobre isso, e desde o surgimento do cristianismo até os dias de hoje, diversas datas já foram usadas para comemorar o Natal, como, por exemplo, 6 de janeiro, 20 de maio, 25 de março. Todas essas datas já foram usadas para celebrar o Natal. Mas quando o cristianismo começou a crescer no Império Romano e se tornar bastante popular, havia um Deus adorado pelos romanos que era chamado de o Sol invencível, Sol invicto. E este era também chamado de Mitra. E o culto ao Deus Sol, ou Mitra, remonta ao Egito Antigo, quando eles também adoravam o Sol e chamavam de Ra. Então a antiguidade está cheia de povos que cultuavam o Sol. Quando você chega nos maias, e nos incas, e nos astecas, você vai ver a simbologia religiosa deles, com o desenho do Sol. O Sol foi objeto de adoração em várias civilizações ao longo da história. E o Deus mais adorado do Império Romano era o Sol. E o dia do aniversário de Mitra, o Deus Sol, era dia 25 de dezembro, porque era o dia do solstício. Quer dizer, o dia que o Sol demorava mais para se pôr lá naquela parte do mundo, na Europa. Então eles adoravam Mitra, e esse dia era sagrado. Para se contrapor ao culto ao Deus Sol, eles removeram a data do Natal e trouxeram para o dia 25 de dezembro. Criou uma controvérsia na época, muitos líderes religiosos não aceitaram, mas com o passar dos séculos, essa data foi se consolidando. E o 25 de dezembro passou a ser o dia do Natal. Até aí tudo bem, porque a Bíblia não marca o dia em que Jesus nasceu. Aliás, o nosso próprio calendário, ele está errado. O nosso próprio calendário está errado. Quando foram calcular a data do nascimento de Cristo, cometeram um erro que, segundo os estudiosos, varia de 4 a 6 anos. Então, Jesus, na verdade, nasceu entre o ano 4 e o ano 6 antes de Cristo, porque a data foi calculada errada. Se formos levar isso em consideração, então não estamos em 2025. Estamos um pouco antes. Mas isso também é relevante? Não, não é. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a questão não está na data. A questão está na simbologia que foi agregada ao Natal. Pegaram a imagem de um velho bonachão e chamaram ele de Papai Noel.
e transformaram ele no símbolo do Natal. O aniversariante, que é Jesus, foi deixado de lado. E de repente o símbolo do Natal é um velhinho, um bonachão, barrigudo, de um gorro vermelho na cabeça. E muitos crentes que não deveriam fazer isso, enfeitam suas casas com gorrinhos vermelhos, porque é o símbolo do Natal. Você está reforçando uma mentira, você está reforçando um objeto de idolatria do consumismo moderno. Mas se fosse só isso, ainda não era tão grave. O problema é que pegaram elementos de outras religiões, trouxeram para dentro do Natal. O espírito natalino é inspirado no espírito que supostamente habitava nas árvores e que era objeto de culto de muitos povos da antiguidade. Então trouxeram a árvore para dentro de casa. A ideia da guirlanda, das bolas e de outros enfeites natalinos, todas foram importadas de simbologias religiosas da antiguidade. E a igreja foi aceitando isso naturalmente. E quando a reforma protestante veio, em 1517, com Lutero, teve a oportunidade de varrer essas coisas. Não varreu, com medo de perder gente. Igual acontece nos dias de hoje, quando muitas igrejas se tornam tolerantes, relativistas, com muitos comportamentos, para não perder gente. A verdade é que nós temos que pregar o Evangelho tal qual ele é. E temos que explicar e revelar às pessoas a verdade das coisas para que elas livremente façam suas escolhas. Essa simbologia toda que você dá ao Natal, de enfeitar sua casa com árvore, de guirlanda, de luzinhas coloridas, nada disso simboliza o Natal. Então, o que é relevante, pastor Teobaldo? O que é que realmente é importante, marcante, determinante, que eu não devo abrir mão em relação ao Natal? Eu elegi algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês. A primeira coisa mais importante é que o Natal é uma prova de que Deus cumpriu sua promessa feita a Eva. Eva, a primeira mulher, trouxe o pecado ao mundo. Ela deu à luz o pecado. Porque a serpente tenta a Eva e diz: o que foi que Deus disse? Ela diz: não tocareis no fruto da árvore. Mas foi isso que Deus disse? Deus falou alguma coisa sobre tocar? Deus falou sobre o quê? Não comer do fruto da árvore. Ainda hoje, a nossa humanidade tem essa mania, nosso lado humano, de pensar e de sentir as coisas como nós entendemos ou achamos que deve ser, tem essa mania de querer ressignificar as coisas e entender as coisas na nossa ótica, na nossa visão particular. E foi exatamente o que aconteceu. E Eva vai lá e come do fruto proibido, porque Satanás disse através da serpente: se tu comeres, serás igual a Deus. A ambição, a cobiça surge no coração da mulher. Mas Deus é misericordioso. As suas muitas misericórdias são a causa de não sermos destruídos. E aí Deus mostra seu amor e sua compaixão e diz: olha, mulher, de ti vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Tradução: vai nascer da descendência tua, mulher, um que vai destruir a maldade que Satanás produziu em ti. Porque assim como o pecado foi gerado por uma mulher, o Salvador também foi gerado por uma mulher. E não tem nada de misoginia nisso, que é uma palavra da moda, não tem nada de machismo. É factual, é bíblico, é histórico e, sobretudo, é espiritual. Porque assim como por um vacilo de uma mulher, o mal entrou no mundo, pela abertura espiritual, pela generosidade, pela submissão e entrega de uma mulher à ordem de Deus, a bondade de Deus se manifestou ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Então, mulher, você que é mulher, dê um glória a Deus por isso. Então, em primeiro lugar, o Natal é o cumprimento da promessa de Deus a Eva. Olha que coisa maravilhosa. Deus disse: eu vou te dar um descendente. Milhares de anos atrás, ele disse: vai nascer um, e ele vai destruir as obras do diabo. E aí, quando o Evangelho vai descrever Jesus, ele diz que Jesus nasceu para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, portanto, é o cumprimento da primeira promessa de Deus. A primeira promessa de Deus feita para abençoar o homem, para abençoar a humanidade. De ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas a segunda razão pela qual Jesus nasceu, pela qual o Natal aconteceu, é para cumprir as centenas de profecias feitas ao longo da história. Durante aproximadamente 1.600 anos,
Deus usou homens diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, falando línguas diferentes, com hábitos culturais diferentes, linguagens diferentes, visões de mundo diferentes. E Deus usou esse panteão, esse conjunto de pessoas para preparar as Escrituras Sagradas. E esses 1.600 anos, Deus usou essas 40 pessoas aproximadamente para escrever o que nós chamamos de Bíblia, para produzir esse material que foi revelação de Deus ao homem, mas ele não mudou a maneira de comunicar do homem. Ele deixou que cada um comunicasse do seu jeito. E um dos mais notáveis de todos, sem dúvida, é o erudito, o sábio, o intelectual Isaías. Para quem não sabe, Isaías era da família real. Ele era um homem nobre, era um homem de muita cultura. Dizem que o livro de Isaías é um dos livros escritos com o hebraico mais puro, mais perfeito, mais bem escrito, porque ele era um homem de cultura. Ao contrário de Amós, que Deus pegou ele lá no pasto, conduzindo os animais, e Deus tirou aquele homem inculto, com pouco conhecimento, e usou poderosamente para profetizar a vida do seu povo. Eu preguei sobre isso semana passada. O que revela que Deus, quando quer usar, Ele usa quem está disponível. Ele usa a mim, usa você, Ele usa qualquer um. Então você não tem que ficar preocupado com o conhecimento que você tem. Você tem que preocupar-se ao quanto de intimidade com Deus e com a sua palavra você tem. Porque se você tem intimidade com Deus através de uma vida de oração e tem intimidade com a palavra, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, você tem as duas ferramentas principais, a presença de Deus na sua vida e o estudo da palavra. O resto, o Espírito Santo faz. Então, dentre todos, eu destaco o profeta Isaías. Isaías escreveu profecias magníficas. Ele é chamado de o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele fala muito do Messias. O que é Messias? Messias, que no original é Machia, significa ungido. E a palavra grega é equivalente a essa palavra hebraica. Machia é Cristo, que quer dizer também ungido. Então, tanto faz dizer Machia como dizer Christos, ou Cristo e Messias, está dizendo a mesma coisa. Está falando que Deus escolheu alguém e ungiu esse alguém para ser o Salvador do mundo. E ele fala muito desse ungido de Deus, que ele chama de desejado das nações, aquele que vem para atrair a misericórdia de Deus sobre todos os povos da terra. Ele fala muito desse profeta, esse profeta Isaías fala muito desse homem que vai nascer. E sabe quanto tempo ele viveu antes de Jesus? 7 séculos. Ele viveu 700 anos antes de Jesus e ele viu, numa visão profética, Jesus nascendo. Olha que privilégio. Ele teve uma visão de Jesus nascendo. Mas ele não teve só a visão de Jesus nascendo, ele também teve a visão de Jesus morrendo. É por isso que no capítulo 53 ele vai dizer: olhávamos para ele e nada víamos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele conseguiu contemplar o Jesus desfigurado na cruz, mas ele viu o Jesus menino. Ele disse: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como assim Príncipe da paz? Príncipe da paz, porque o homem estava em guerra com Deus. O homem estava brigado com Deus. E quando uma pessoa briga com a outra e se separa, só tem uma forma de unir aquela pessoa de novo: é através da reconciliação. E para a reconciliação acontecer, tem que existir a disposição de uma das partes se dirigir até a outra. E Deus, na sua imensa bondade, no seu amor e na sua misericórdia, como eu li capítulo 1, versículos 11 e 12 de João, Ele olhou para a necessidade do homem e Ele veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. As profecias messiânicas, todas elas, mais de 300 profecias, elas se cumpriram na pessoa de Cristo. Dizem que um supercomputador foi acionado para receber as profecias bíblicas bem descritas e calcular a população do mundo estimada na época de Jesus.
E a cada profecia que era colocada, esse supercomputador calculava quantas pessoas no mundo se encaixariam naquilo. Por exemplo, ele nascerá em Belém. Quantas pessoas naquela época nasceram em Belém? Milhares. Ele vai nascer de uma virgem. Como pode um homem nascer de uma virgem? Pode uma mulher conceber sendo virgem? Sim, uma mulher pode engravidar sendo virgem. Mas para ela engravidar sendo virgem, ela tem que ter algum tipo de contato com um homem. E essa mulher, ela não teve contato com homem nenhum. O filho que nela estava foi gerado pelo poder de Deus, pela essência de Deus, que é o Espírito Santo. E quando as profecias foram colocadas todas, a pergunta final feita a esse supercomputador foi: quantas pessoas poderiam cumprir essa profecia? A resposta do computador? Uma. Eu não preciso que um computador calcule probabilidade e estatística para que eu creia naquilo que é revelado na palavra de Deus. Todas as profecias, elas confluem, elas levam o homem em direção a Deus, ao entendimento de que Deus, na pessoa de Cristo, estava operando uma obra de paz, uma obra de reconciliação. A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A justificativa é pela fé, e ela produz paz com Deus. Ainda falando de paz, a Bíblia diz que Ele nos dá uma paz que o mundo não tem, uma paz que excede todo entendimento. Então Ele é príncipe da paz no sentido de que Ele traz paz para aqueles que sentem culpa pelo pecado, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ele nos traz paz porque Ele nos reconcilia com o Pai, com quem estávamos brigados pelo pecado. E Ele nos traz paz por tirar de nós a ansiedade, a preocupação e a insegurança sobre o que nos espera. Pois aqueles que nele creem têm a vida eterna. É o que diz o texto bíblico no versículo 12. Então Jesus cumpriu as profecias messiânicas a respeito dele. A terceira razão porque o Natal é importante, além de que cumpriu a primeira promessa que foi feita a Eva, de que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e o cumprimento de centenas de profetas feitas ao longo de 1.600 anos, e usando mais de 40 pessoas diferentes para escrever. A terceira coisa é que ele nasceu para receber o meu e o seu pecado e nos libertar da condenação do inferno. Você já parou para pensar nisso? Eu estava com minha mãe está viciada em assistir novela bíblica. Minha mãe está viciada em novela bíblica. Aí eu sentei com ela para assistir um pedacinho dos 10 mandamentos. A gente já conhece a história da Bíblia, mas é bom a gente ver a dramatização da história. E tem uma parte lá que o faraó é questionado pela filha dele e pergunta assim, não sei se houve esse diálogo, né? Mas na exibição ali teatral, a moça pergunta: por que, meu pai, o senhor tem que matar as criancinhas judias, hebreias? E ele responde: para que seja restabelecida a ordem cósmica. Olha só, a ordem cósmica. E quando fala em cosmos, a gente vai para o grego. Grego, a palavra cosmos significa mundo. E a ordem cósmica quer dizer a ordem do universo. Quer dizer que o mundo, o universo, tudo que existe, estava fora de ordem. Então, na visão do faraó, ele tinha que matar os filhos dos hebreus para estabelecer a ordem cósmica. Mas acontece que é o contrário. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, justamente para trazer de volta a ordem cósmica. Porque a Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Gente, quando o pecado entrou no mundo, não foi só o planeta Terra que sofreu, não. O universo sofreu. Porque a entrada do pecado no mundo abriu as portas para a maldade. O senhor está falando de outros planetas habitados? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que a ordem cósmica não se restringe a esse globo onde nós vivemos, chamado Terra. Ela está para além, ela atinge o mundo e tudo que existe. E mundo aqui é cosmos, no sentido de espaço sideral, planetas e etc. Mundo aqui é cosmos, no sentido das coisas criadas por Deus. Mas está para além dessa dimensão. Afetou o inferno e afetou o céu. Afetou o inferno porque o inferno achou que finalmente venceu. Porque o inferno achou que agora o homem estava na mão dele para sempre. Afetou o céu porque obrigou o céu
a tomar uma atitude. E a atitude foi: nós vamos enviar um Salvador. Mas esse plano de salvação de Deus obedeceu uma ordem lógica. Deus primeiro escolhe uma família e diz: eu vou começar tudo de novo. E ele começa com Noé. Aí a família de Noé, os descendentes se perderam. Aí Deus diz: eu não vou mais mandar dilúvio, que eu prometi ao meu filho Noé que não mandaria, mas eu vou formar um povo santo sobre a terra. E escolheu Abraão. E Abraão gerou Jacó, que virou Israel e deu origem ao povo de Israel. Mas Israel se tornou idólatra. Israel se envolveu com idolatria e com feitiçaria. Adorou deuses falsos, praticou maldades e achava que Deus era a propriedade exclusiva dele e não pregou para os outros povos da terra sobre quem era Jeová. Como acontece com muitos crentes que conhecem Jesus, conhecem a salvação, têm a revelação da palavra sobre o céu e o inferno, mas não fala de Jesus nem para os da sua casa. Não fala de Jesus nem para os da sua família. Não fala de Jesus nem para os parentes, nem para os amigos a quem diz amar. Como é que é esse evangelho em sua vida? Se você tem a oportunidade de falar do amor de Deus, é óbvio que num primeiro momento você vai ser rejeitado. Mas não importa. Seu papel não é converter, seu papel é pregar. Quem convence o homem e leva à conversão é o Espírito Santo. Você tem que confiar que você é boca de Deus na terra. Diga: eu sou boca de Deus aqui na terra. O versículo 11 diz, do texto de João 1, 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Sabe quem era o seu aqui? O povo judeu. Jesus nasceu judeu, cumpriu a lei judaica, era filho de uma judia, era judeu, viveu como um rabi judeu, da tribo de Judá. Mas Jesus não foi aceito pelo seu povo. Uns poucos creram nele. Talvez na sua família, no seu círculo de amizade. Quando você começar a falar do amor de Deus, não com agressividade, com ternura, com amor, com sensibilidade, com sincera preocupação acerca do destino da alma da pessoa que você ama, talvez você seja rejeitado. É bem provável que seja. Criticado. Quem sabe até escanteado. Mas não se preocupe. Você cumpriu o propósito para o qual Deus te colocou ali. Falar do seu maravilhoso amor. Você não está no mundo para permanecer aqui como semente. Você não está no mundo para depois que morrer, acabou tudo e não tem memória. A Bíblia diz que o nosso espírito é eterno e que nós todos vamos comparecer perante o tribunal divino. Um dia, todos estaremos na presença de Deus. E o que temos para apresentar? Estamos com as mãos vazias? Ou vamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, aqui está a oferta. Eu preguei o Evangelho. Eu ganhei umas poucas almas, Senhor, mas eu ganhei. Eu gosto de ilustrar a minha própria vida quando eu falo sobre isso. A pessoa que me ganhou para Jesus é um irmão que deixou o pastorado, eu soube que ele não pastoreia mais, fiquei até triste com isso. Ele passou por uma experiência de divórcio e ele não se achou digno de ser pastor. Então ele entregou o pastorado. Mas ele é crente. Parece até que casou de novo e mora numa cidade, é professor de escola dominical, alguma coisa assim. Mas esse rapaz que me ganhou para Jesus, ele falou de Jesus para mim com muito amor. E na primeira vez eu não me converti, nem na segunda, nem na terceira, até que um dia eu aceitei Jesus. Deus usou a boca daquele homem para me levar a ele. Suponhamos que a única pessoa que aquele homem ganhou em toda a sua vida fosse eu. Eu já ganhei centenas e centenas de almas para Jesus. Já ajudei a preparar muitos líderes e alguns deles se tornaram pastores, que estão também dando frutos e formando outros. Aí eu pergunto, se o único fruto que aquele homem tivesse gerado fosse eu, valeu a pena? E suponhamos que eu me tornasse um crente que nunca ganhou uma alma para Jesus, que nunca falou do amor de Deus para ninguém, mas que é crente e está salvo. Valeu a pena? Valeu. Porque cada alma é importante para Deus. Você não é especial pelo número de almas que você ganhou. Você é especial porque o Espírito Santo habita em você. Porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus nasceu para libertar você. Mas libertar de quê? Da condenação do inferno.
da morte eterna, do senhorio de Satanás sobre você, do domínio deste mundo sobre a sua alma, de ser controlado pelo sistema satânico que domina essa geração. Porque o mundo jaz no maligno, jaz quer dizer está morto, mas você não está morto, você está vivo. Porque você renasceu para uma nova vida em Cristo. Você agora é nova criatura. Você tem que andar em novidade de vida, porque a cada dia o Espírito Santo vai revelando a você os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Isso quer dizer, pastor, que eu não vou ser mais tentado? Muito pelo contrário. Quanto mais santo você decidir ser, quanto mais crente você resolver ser, mais tentado você vai ser. Aí quando falo em tentação, não sei por que a maioria das pessoas pensa em sexo. É sexualidade? Não. A sexualidade é uma área que o inimigo atua para tentar nos destruir e nos desviar do propósito de Deus. Por mais santo que um homem ou uma mulher seja, se ele não vigiar na área sexual, ele pode cair. Até o mais santo dos homens e a mais santa das mulheres pode cair. Sansão era um juiz em Israel. Ele era um homem que tinha autoridade de liderança e autoridade espiritual sobre o povo de Israel. Mas Sansão caiu. Davi era um homem santo, era um adorador, um homem que se derramava na presença de Deus. Mas em um vacilo, ele caiu. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens assim. Mas não é só a questão da sexualidade. Alguns nunca caíram nessa área, mas caíram na inveja. Por inveja, Caim matou Abel. Caíram na ganância. Por ganância, Geazi corre atrás de Naamã e mente e diz que o profeta Eliseu queria o dinheiro que ele ofereceu e ele é amaldiçoado com lepra. Por inveja e ciúme, Miriam começou a falar mal de Moisés e foi amaldiçoada com lepra durante 7 dias, mesmo sendo ela uma profetisa, uma mulher de Deus. Você tem que vigiar, eu tenho que vigiar, nós temos que vigiar para não darmos lugar ao diabo em nenhuma área da nossa vida. Eu não ouvi um amém. O diabo anda em derredor sim, buscando a quem possa tragar, mas Jesus Cristo se manifestou para se tornar mais forte do que o poder deste mundo. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando você diz que é liberto dos pecados, significa que os seus pecados, no dia em que você aceitou Jesus, foram zerados. Mas e se eu pecar de novo depois que eu aceitei Jesus? E se depois que eu aceitei Jesus eu fiz ou fizer coisas das quais eu me envergonho? 1 de João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Natal, o nascimento, a vinda de Jesus foi para destruir as obras do diabo. Mas destruir onde? Na vida dos que creem nele e a ele se rendem. O versículo 12 diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, o 11, e o 12 diz: mas a todos quantos o receberam, quando eu vou dizer de novo, quando eu disser, você diz eu, tá certo? Mas a todos quantos o receberam, vou dizer de novo, você só vai dizer eu, se você tiver convicção que você é filho de Deus, tá bom? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Não é uma crença intelectual. Não é uma crença emocional. Intelecto, pensamento, a gente muda o tempo todo. De opinião, de modo de pensar, de modo de ver as coisas. A gente muda o tempo todo de opinião e de pensamento, não é verdade? Dependendo das informações que a gente tiver, a gente muda de opinião facilmente. Sentimento, não tem nada mais inconstante do que os sentimentos. A Bíblia chega a dizer que o coração do homem é enganoso. Então, não seguir pela emoção, não seguir pelo intelecto. Então, como é isso? Eu tenho que crer de que forma? Você tem que crer na sua espiritualidade. A crença em Cristo é espiritual. É a revelação do Espírito Santo de Deus em nós. É o agir visível do Pai em nossas vidas por meio do seu Espírito Santo. Mas a todos que nele creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder nesse texto original é exousia, que é diferente de dinamis, que está presente lá no livro de Atos. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de dinamis. O dinamite vem disso, explosivo, um poder explosivo. Deus estava dizendo, o Espírito Santo informando,
Jesus mandando o recado que eles deveriam permanecer em Jerusalém até receber do alto um poder explosivo para pregar o evangelho. De fato, Pedro recebe, todos recebem, falam em línguas, mas não línguas como a gente chama hoje de estranhas, que no original não é nem línguas estranhas, é heteroglossa. Hetero, de onde vem a palavra hétero, heterossexual, heteronômio. Hétero significa outro ou outra, algo diferente. E homo, de onde vem homossexual, homoafetivo, homossexualidade. A palavra homo significa semelhante, igual. Então, a pessoa do mesmo sexo, homo. A pessoa de outro sexo, hétero. Só que heteroglossa, ou heteroglossa, significa outra língua. A Bíblia não está dizendo que é língua do céu nem língua de homem, apenas está dizendo que é heteroglossa, é outra língua. Mas a Bíblia mostra claramente que ali em Atos dos Apóstolos, quando eles falaram heteroglossa, eles falaram a língua de homens. Porque eles olham uns para os outros e dizem assim, mas esses homens que estão falando aí desse Jesus, eles não são galileus? A Galileia era uma região pobre de Israel, região de pessoas humildes. É como se você estivesse no sul do Brasil e ele dissesse, não sou nordestino, lá de Juazeiro da Bahia? Subestimasse a gente. Eles estavam subestimando os galileus, como eles poderiam estar falando? Todos eles, cada um em um idioma. E a Bíblia diz que ali estavam presentes mais de 14 línguas registradas. Mais de 14 línguas. E eram 120 discípulos. Algumas línguas ali eram difíceis de falar, mas eles estavam pregando. O grande dilema que os teólogos não chegam a um ponto de consenso é se eles estavam falando em aramaico, que era a língua do dia a dia, e naquele tempo tinha 4 línguas. O latim, que era a língua da jurisprudência, questões legais, que tinha que ir para o tribunal, era em latim. O hebraico, que era a língua falada na sinagoga e nos momentos do culto em família, do culto doméstico. O aramaico, que era a língua que falava dentro de casa no dia a dia. Aprenderam essa língua na Babilônia e incorporaram. E o grego, que era a língua do comércio, como o inglês hoje. Então essas 4 línguas foram usadas para escrever Jesus Nazareno, Rex Judaium, Jesus Cristo Nazareno, filho, rei dos judeus. Porque essas línguas estavam ali presentes, mas o que acontece ali é fantástico. Eles começam a pregar de Jesus e cada um ouve em sua própria língua. O mistério é, das 120 pessoas que estavam ali, um pregou em aramaico, outro pregou em hebraico, outro pregou em grego, ou será que o Espírito Santo fez cada um entender na sua própria língua? Não sei. O que eu sei é que o milagre aconteceu. E essa manifestação foi o dinamis de Deus. Mas no texto bíblico, a todos que o receberam, deles o poder de serem feitos filho de Deus, exousia significa autoridade. Quer dizer que Deus deu a você uma autoridade. Você agora é meu filho. Imagina que você é um órfão, que mora no orfanato, e alguém vai lá e te adota. E a primeira coisa que a pessoa faz é ir no cartório, registrar. E quando ela registra, ela te dá um nome, o sobrenome dela. Ela te torna filho legítimo. Você não foi gerado, mas você foi adotado. Você pode agora ter a autorização para usar o nome daquela família. E aonde você chegar, quem é você? Eu sou fulano de tal. Esse de tal é o sobrenome. E você fala com honra, porque você foi incorporado àquela família. No texto original, a palavra diz assim, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que receberam, deles o poder de serem feitos. O termo original é paidion, que significa literalmente criancinha adotada. Jesus era o ruiós. Ruiós quer dizer filho único. Único filho gerado. E eu e você somos os paidions. Somos os filhos adotados. E o Pai incorporou à família pelo poder do sangue, do unigênito, que, como Paulo diz, se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Então Jesus nasceu para operar o milagre, para fazer com que pudéssemos ser um só povo, ressurreto e liberto pelo poder do seu sangue. Mas a última coisa que eu destaquei é que ele nasceu para nos dar a vida eterna. Por que coloquei isso aqui? Porque no Natal, 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 Natal. E que seria relevante o Natal? Sabrina se acaba de rir com as minhas coisas, não é, Sabrina? Fica um monte de gente parecendo besta. E fica assim, aquela coisa meio utópica. O que é o Natal para você? É uma festinha para comer frango?
as famílias mais abastadas comer peru. Natal não é nada disso. Natal deveria ser um momento de reflexão do quanto Deus nos ama. Mas deveria ser também um momento de gratidão, porque Ele nos ama tanto que através do sacrifício do Filho que Ele enviou ao mundo e que precisou nascer para poder morrer primeiro, Ele teve que nascer, eu tenho direito à vida eterna. E por que eu botei esse tópico? Porque me assusta, gente, quando eu converso com certas pessoas, e para minha vergonha, inclusive da nossa igreja, e eu faço alguma pergunta sobre salvação. Pastor, se a gente merecer, né? Como é que é? Se a gente merecer, é a minha esperança, né? Que a gente possa ir para o céu. O quê? Então você não é crente. Crente é aquele que crê. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Povo de memória curta. Vou falar de novo. A saber, os que creem no seu nome. Uns 5 lembraram. E é exatamente isso. Era para dizer eu, quando eu disse os que creem no seu nome, era para dizer eu. Fiz isso com vocês há poucos instantes. Atrasou, já perdeu. A arca já fechou, não entra mais ninguém. Vocês que não disseram eu, ficou tudo de fora aí, não abrir e não piscar de olhos. Quando vocês piscarem o olho que abrir, cadê o pastor Teobaldo? Eu não garanto por vocês não, eu só garanto por mim. A salvação é pessoal, não é por mérito. A Bíblia diz que pela graça sois salvo. É a graça de Deus operada em Cristo Jesus. Você tem que ter certeza da salvação, ou você não é crente. Sua salvação não é porque talvez eu mereça, porque eu fiz boas obras, porque eu evangelizei. O apóstolo Paulo disse que ainda que eu desse meu corpo para ser queimado vivo, desse todos os meus bens aos pobres, falasse todas as línguas possíveis, até a língua dos anjos, de nada valeria se eu não tivesse amor. E o amor só é gerado, o amor de Deus, na vida daqueles que se renderam a Ele e receberam o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguém assim hoje? Amém. Aqui? Se manifeste. Amém. Quem tem certeza da salvação? Certeza da salvação tem aquele que entendeu que Jesus nasceu para que Ele pudesse crescer e ensinar a mensagem de Deus. E depois morresse em nosso lugar. Depois ressuscitasse. Para então voltar ao coração do Pai. Diga, eu tenho a convicção de que o Natal é a celebração da vinda daquele que morreu para me salvar. Amém? Então não é Mitra, o sol invencível. Não é Papai Noel. Não é o menino Jesus, porque ele cresceu e virou adulto. Para com esse negócio de menino Jesus. Eu vou explicar a vocês, e se algum amigo católico estiver me ouvindo aqui ou assistir depois, não se ofenda, vá pesquisar a história. Mitra, o Deus Sol, era representado por um menino. Estão entendendo agora? Para se contrapor ao culto ao Deus Sol, Mitra, pesquise isso, M-I-T-R-A, que era representado num menino, criaram a imagem de um menino e disseram, este é o menino Jesus. Ou seja, para muitas pessoas, eles continuavam adorando Mitra. E a Bíblia diz que nós não devemos adorar a nada e nem ninguém, nem mesmo a um anjo se descer do céu na nossa frente, senão ao precioso nome de Jesus. A Bíblia não diz a imagem de Jesus em lugar nenhum. A Bíblia manda exaltar o nome de Jesus. Jamais a Bíblia mandou fazer uma estátua de Jesus, uma pintura de Jesus, um desenho de Jesus. A Bíblia manda exaltar e adorar o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual importa que devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 1, 5 diz assim, porque é só um mediador, um intermediário, mediador intermediário. Mediador é aquele que negocia a paz entre partes que estão em litígio.
Eu estava em litígio com Deus pelo pecado, e você também. O mediador que trouxe a paz de Deus para mim e me levou à presença do Pai é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, diz Paulo, escrevendo a Timóteo, Jesus Cristo, homem. Tentaram, desde o começo da igreja, dizer que Pedro, depois que morreu, o espírito de Pedro tinha força, porque ele era íntimo de Jesus. Que Maria, depois que morreu, Maria tinha intimidade, porque ela foi a mãe do Salvador. Isso tudo é mentira. Na Bíblia não tem nada disso. Esse dia eu vi um líder religioso dizendo assim: os evangélicos gostam muito de exaltar a Bíblia, mas a tradição da igreja é mais importante. Não é! A Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E nada está acima da Bíblia, nem tradição, nem cultura, nem teologia, nem estudo, nem filosofia. Nada deste mundo está acima do nosso Deus. E Ele se revelou através da sua palavra. E a Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna. E aquele que não crê não tem a vida eterna. Simples assim. Então, por que Jesus nasceu? Para que eu possa ter a vida eterna. Conclusão. Jesus veio. Diga, isso é maravilhoso. Eu vou dizer de novo. Jesus veio. Isso é maravilhoso. Vou dizer de novo. Jesus veio. Isso é maravilhoso. E como é maravilhoso. Porque se ele não tivesse vindo, não haveria salvação. Ele veio e cumpriu a sua missão. Ele voltou ao céu. Se ele fizesse só isso, já seria muito. Uma vez eu vi um pregador dizendo uma frase bem interessante. Ele disse que se Deus arrebatasse ele e levasse ele para o lugar para onde se vai depois da morte, quando chegasse lá, depois de morto, ele olhasse e visse um vazio, e Deus virasse para ele e dissesse: vocês foram todos enganados, morreu, acabou, não tem nada depois que morre. Ele disse numa pregação, e eu nunca esqueci disso, que mesmo que ele descobrisse isso, ele continuaria servindo e adorando ao Senhor pelo prazer de estar na presença de Deus. Mas a boa notícia é que existe sim o outro lado. Dizem assim: ninguém morreu e voltou para contar. A Bíblia diz que Jesus voltou. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou na frente preparar lugar para aqueles que responderam eu poder ir comigo. Quem vai para o céu? Teve um ali que até a mão, por garantia, levantou. Para não ter dúvida, né? Quem vai para o céu? Diga, eu não vou para o céu. Diga, eu não vou para o céu por méritos. Eu vou pela graça de Deus que opera em Cristo Jesus. A graça eterna de Jesus. O maravilhoso amor de Deus demonstrado no seu Filho Jesus Cristo, que nasceu, cresceu, ensinou o amor, a paz, o perdão, sofreu pelos meus pecados, morreu e ressuscitou. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia Ele vai voltar. A conclusão disso tudo é que Ele vai voltar. Ele não vem mais como um menino. Ele não vem como um homem todo desfigurado e machucado. Ele vem como um vencedor. Ele vem cercado de milhões de anjos, tocando as suas trombetas, e sob o som da sua voz, ao seu comando, os anjos ressoarão as trombetas. E quando as trombetas soarem, a palavra do Senhor diz que os mortos vão emergir da terra. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos, a terra vai entregar os seus mortos, e todos esses vão levantar de dentro da terra um novo corpo, feito de um outro tipo de matéria que não é essa carne podre que a gente tanto dá valor. E a Bíblia diz que quem estiver vivo, quando o Senhor voltar, vai ter os seus corpos transformados em outro tipo de corpo. E não é magia, é poder de Deus. Então os vivos e os mortos ganharão corpos diferentes, semelhantes ao que Jesus teve quando ressuscitou. E a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados, quer dizer, tomados da terra e levados até a gloriosa presença do Senhor. E então a Bíblia diz uma coisa linda, eu gosto muito desse versículo, quando as pessoas ficam perguntando: como é que vai ser o céu? A gente vai ter mesmo mansão? A gente brinca dizendo que no céu vai ter ruas de ouro, pega como se fosse literal, até brincamos dizendo que vai ter beliche, triliche. Aí imagine um beliche, triliche, aí bota Edir Macedo no um, Malafaia no outro, entendeu?
Vão discutir? Não vão, porque está no céu. No céu não tem mais briga, no céu não tem mais discussão. Mas o verdadeiro sentido do Natal é que Jesus veio por nossa causa. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. 25 de dezembro não é Natal. Nós não sabemos o dia em que Jesus nasceu, mas com certeza não foi 25 de dezembro. Essa data foi criada para se contrapor ao culto ao Deus Sol, que era o mais adorado dentre os deuses romanos. Mas, independente da data, o mais importante é celebrar aquele que nasceu, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Não é Papai Noel, não é o menino Jesus, não é a árvore de Natal, não é o presente, não é a guirlanda, não é a vela. O mais importante é que ele está vivo. Porque sabe quando é que é Natal? É Natal todos os dias. Quando Jesus nasce no coração de alguém, através da boca de alguém que fala desse maravilhoso amor. Você é gerador de Natal. Você é gerador de Natal. Quando você fala do amor de Deus e Jesus nasce no coração de alguém, é Natal naquela vida. Eu desejo que seja um Feliz Natal hoje, amanhã e depois de amanhã, na vida de milhões por todo o mundo. Que Deus nos abençoe.